De noite, a casa inteira está quieta, mas sua mente não está. Ela continua falando alto, mesmo quando você tenta silenciar. É aquele turbilhão que você já conhece, pensamentos que não param, preocupações que não diminuem, medos que você nem sabe explicar direito. Ansiedade é isso. Não precisa de motivo. Ela só chega, ela só ocupa, ela só aperta. E às vezes você olha para si mesmo e pensa: eu amo a Deus, então por que ainda me sinto assim? Por que meu coração acelera do nada? Por que essa angústia aparece mesmo quando tá tudo bem? Por que parece que eu deveria ser mais forte do que sou? Eu sei exatamente como isso se sente, porque ansiedade não pergunta se é hora, ela não avisa que vai chegar. Ela só aparece e existe algo que quase ninguém fala. Sim, Jesus também enfrentou momentos de profunda angústia, momentos tão intensos que ele literalmente suou gotas de sangue. Momentos em que o peso era tão grande que ele disse: minha alma está profundamente angustiada. E aqui está o choque que abre esse vídeo. Jesus não ignorou a ansiedade, ele venceu a ansiedade e hoje eu quero te mostrar o que Jesus fazia quando a angústia apertava. 3 hábitos tão simples, tão profundos, tão humanos, que se você aplicar na sua vida, sua ansiedade nunca mais vai ter o mesmo poder sobre você. Porque, presta atenção, se até o Filho de Deus, perfeito, santo, cheio do Espírito, passou por angústia, você não é fraco por sentir ansiedade. Você é humano, mas você pode aprender a responder como ele respondia. E é isso que abre a porta para a paz. A ansiedade de Jesus em Getsêmani era tão intensa que os evangelhos descrevem como agonia. Agonia não é nervosismo, não é preocupação comum, é angústia profunda. E, ainda assim, ele venceu. Como? Com 3 hábitos espirituais e emocionais que mudam qualquer coração, qualquer estado mental, qualquer noite difícil. Antes de eu te mostrar esses hábitos, deixa eu te dizer algo simples, mas extremamente libertador. Ansiedade não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você está vivo. E Deus encontra você exatamente aí. Agora vamos ao primeiro hábito que Jesus praticou. 1. Jesus se afastava da pressão. Quando a angústia veio, Jesus ele não ficou no meio da multidão. Ele se afastou, ele saiu do barulho, ele foi para o jardim, ele se retirou para respirar, pensar, orar. Isso ensina algo poderoso. A ansiedade sempre aumenta no ambiente errado. Às vezes você só precisa se afastar, desligar o barulho, sair do ciclo da comparação. Dá espaço para Deus falar. Jesus não fugiu. Ele se recolheu e existe uma diferença gigante entre essas duas coisas. Agora o segundo hábito, e talvez o mais transformador, 2, Jesus derramava a alma sem filtros. Ele não tentou parecer forte. Ele não tentou fingir calma. Ele não disse frases espirituais automáticas. Ele disse a verdade mais brutal da própria alma. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Em outras palavras, Pai, isso está pesado demais para mim. Jesus mostrou algo que ninguém prega. A oração não precisa ser bonita, ela precisa ser verdadeira. A ansiedade diminui quando a verdade aparece, porque verdade cura o que o silêncio adoece. E você não precisa esconder nada de Deus, nada, nem seu medo, nem sua dúvida, nem sua pressão interna. Ele já sabe. Ele só quer que você diga. E agora o terceiro hábito, o que quebrou a ansiedade e restaurou a paz. 3. Jesus entregava controle. Depois de derramar tudo, ele disse: mas seja feita a tua vontade. Essa frase muda a alma. Essa frase tira a ansiedade do trono e coloca Deus no lugar certo. Porque a raiz da ansiedade é sempre a mesma. Uma tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, ele não desistiu. Ele não perdeu força, ele se libertou. Porque quando você entrega o controle a Deus, seu coração finalmente descansa. Esses 3 hábitos, eles são a chave. E talvez você nunca tenha pensado assim, que a forma como Jesus lidou com a angústia
é a forma como você também precisa lidar. A ansiedade não se vence com força, se vence com rendição, com verdade, com afastamento inteligente, com entrega. E agora eu quero te mostrar algo que muita gente nunca percebe. A paz não veio para Jesus antes da oração. Ela veio depois da entrega, depois do derramamento, depois da rendição. A paz é consequência. Vem quando o coração para de lutar sozinho. E agora do jeito que você gosta, no estilo fé sem palco. Aqui estão os 5 passos práticos que você vai fazer antes de dormir, se quiser vencer a ansiedade do jeito que Jesus mostrou. 5 passos para vencer a ansiedade baseado em Jesus. 1. Saia do barulho. Desligue tudo por alguns minutos. A ansiedade se alimenta de ruído. Tu, diga a verdade, faça como Jesus. Pai, isso aqui tá pesado, sem filtros, sem máscara. Tree, entregue o controle. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Essa frase desarma a ansiedade. 4. Respire fundo por 30 segundos. Isso acalma o corpo para receber a paz. 5. Leia um versículo simples. Pode ser Mateus 11:28, ou Filipenses 4:6, ou Salmo 34:4. Uma frase de Deus muda a noite inteira. Faça isso por 7 noites. Faça por 30. Faça até perceber que sua alma não reage mais como antes. Porque a ansiedade não desaparece de um dia para o outro, mas ela perde poder quando você aprende o caminho da paz. E agora, antes de acabar este vídeo, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o controle. Essa frase pode curar alguém que está lendo em silêncio, segurando um peso que ninguém sabe. Se essa palavra falou com você, deixa um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem está lutando como você. E se quiser continuar comigo nessa jornada de fé real, humana e profunda, se inscreve no canal. Aqui é Fé Sem Palco. Fé sem máscaras. Fé que alcança. Fé que cura. Fé que devolve fôlego. Fé que te encontra exatamente onde dói. E te levanta, que Deus te dê a paz que excede todo entendimento. Que Ele acalme sua alma e que Ele caminhe com você pelas próximas noites até sua ansiedade perder força. Nos vemos no próximo vídeo.